Pessoal, vamos ver a função derivada e vamos começar aqui vendo como é que a gente calcula o coeficiente angular da reta secante. Então, o coeficiente angular dessa reta secante, ela vai ser igual ao ΔY, que no caso aqui vai ser f de x menos f de x0, sobre o ΔX aqui, que vai ser x menos x0. Então, esse vai ser o coeficiente angular da reta secante. Agora, se for o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico nesse ponto x0, então nós vamos ter o limite dessa expressão quando o nosso x aqui tende a x0. Ou seja, nós vamos ter a derivada no ponto x0. Então, vai ser f' de x0. Agora, vamos chamar esse incremento aqui, x menos x0, de h, de tal forma que se meu x menos x0 é igual a h, então o meu x aqui ele vai ser x0 mais h. E aí o nosso f de x aqui, ele vai ser igual a f, aí no caso eu vou substituir o x por x0 mais h, então nós vamos ter f de x0 mais h. Vamos atualizar esse gráfico com esses novos termos. Então aqui nós vamos ter o ponto x0, a imagem dele vai ser f de x0. Aqui nós vamos ter o x, só que o x é o que? É x0 mais h. Já que o nosso incremento aqui ele vale h. E a imagem de x0 mais h vai ser o f de x0 mais h. E vamos calcular aqui a derivada no ponto x0. Então, nós vamos ter f' de x0 vai ser igual... Aí, no caso do f de x aqui, eu vou colocar o f de x0 mais h. Então, vai ficar limite de f de x0 mais h menos o f de x0 sobre x menos x0, eu vou colocar h. E observe que quando o x tende a x0, quando o x se aproxima do x0, é porque meu h ele vai tender a zero. Então, aqui vai ficar h tendendo a zero. Então, dessa forma, nós temos uma outra expressão para a derivada de uma função no ponto x0. E agora nós vamos substituir esse ponto x0 aqui, que ele é um ponto fixo. Ele é um número fixo aqui. Então, nós vamos substituir esse número fixo, esse x0, por a variável x. De tal forma que nós vamos ter f' de x, que vai ser igual a limite. Aí, aqui onde tem x0, eu vou substituir por x. Vai ficar f de x mais h menos f de x sobre h quando o h tende a zero. E aí nós vamos ter uma função de x que vai ser chamada de função derivada. Então, vamos a um exemplo. Vamos considerar a nossa função f de x, que é igual a x ao cubo menos x, e vamos determinar a função derivada dessa função f de x, ou seja, f' de x. Então, aqui vamos aplicar essa fórmula. Então, nós vamos ter limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. Daí nós vamos ter limite quando h tende a zero,
Agora aqui no lugar de f de x mais h, eu vou substituir aqui na fórmula o x por x mais h. Então nós vamos ficar aqui, no lugar do x eu vou colocar x mais h. Então vai ficar x mais h ao cubo, menos, no lugar do x eu coloco x mais h. Aí menos, aí no lugar da f de x aqui eu coloco x ao cubo menos x, aqui entre parênteses, e sobre o h, e o h tendendo a zero. Então vamos calcular agora essa expressão aqui que está entre colchetes, vai ficar, é o cubo da soma, então vai ficar x ao cubo mais 3 vezes x ao quadrado h mais 3 vezes xh ao quadrado mais h ao cubo. Aí aqui eu vou tirar do parênteses, vai ficar menos x menos h. E aqui nós vamos aproveitar também para tirar aqui do parênteses, vai ficar menos x ao cubo, menos com menos aqui vai dar mais. Então essa expressão sobre o h. E nessa expressão dá para a gente cortar x ao cubo com menos x ao cubo, aqui menos x com mais x, de tal forma que o nosso limite ele vai ficar então limite, aí aqui vai ficar 3x ao quadrado h mais 3xh ao quadrado mais h ao quadrado menos, na verdade aqui h ao cubo, menos h sobre o h quando o h tende a zero. Agora nós vamos ter limite quando o h tende a zero. Aí observe que eu posso colocar o h em evidência aqui no numerador, então vai ficar entre parênteses 3x ao quadrado mais 3xh mais h ao quadrado aqui e menos 1. Isso tudo sobre o h. Agora nós podemos cortar aqui o h com h e nós vamos ter o limite dessa expressão aqui, vai ficar 3x ao quadrado mais 3xh mais h ao quadrado menos 1, quando o h tende a zero. Aí observe que quando o h tender a zero, como isso aqui é uma função contínua, eu posso substituir aqui h por zero, então aqui vai dar zero, aqui vai dar zero. Aí então nós vamos ter que o resultado desse limite vai ser 3x² menos 1. Aqui observe que eu fiz o h tender a zero, então essas partes aqui ficaram zero e o que restou foi 3x² menos 1. Então aqui a derivada da função x ao cubo menos x, a função derivada ou a derivada vai ser f' de x, que é igual a 3x² menos 1. Então até a próxima.